vídeo iremos falar sobre o método de Cardano para a solução de equações polinomiais do terceiro grau. Meu nome é Leila e eu vou falar um pouquinho sobre o contexto histórico. Em 1800 anos antes de Cristo, os babilônios já conheciam formas para resolver as equações de até segundo grau. No entanto, depois desse período, pouca evolução se teve em relação à álgebra. Um exemplo bem claro disso é o mais antigo livro impresso sobre aritmética e álgebra, que se chama Suma, e foi publicado no ano de 1494, escrito pelo freire italiano Luca Pacioli. Ele dá bem a ideia dessa pouca evolução que teve, pois em seu livro ele aborda questões até de equações algébricas de segundo grau. E então, somente nos registros históricos, em 1510, que Del Ferro encontrou uma fórmula resolutiva para a equação do terceiro grau, do tipo x ao cubo mais px mais q igual a zero. Mas ele não publicou nada até sua morte. No entanto, ele possuía discípulos e, entre eles, comentou com seus discípulos sobre a resolução dessas questões. E então, que após a sua morte, um de seus discípulos, chamado Antônio Maria de Fior, tentou se apossar desse conhecimento sobre a resolução de equações do terceiro grau. E ele então desafiou Niccolo Tartaglia a resolver questões relacionadas a equações do terceiro grau. Essa questão de desafiar era algo muito comum para a época, onde um sábio desafiava outro. E Antônio Maria de Fior, conhecendo a resolução, um método para resolver equações de terceiro grau, ele desafiou Tartaglia nesse sentido, com o objetivo de ganhar, já que ele imaginava que Tartaglia não sabia. E então, assim, ele elaborou 30 questões relacionadas do tipo. O que ele não esperava é que Tartaglia, ao receber essas questões, ele buscou uma fórmula resolutiva, e além de ele encontrar essa fórmula resolutiva para as equações do tipo x ao cubo mais px mais q igual a zero, ele encontrou também a fórmula resolutiva para x ao cubo mais px ao quadrado mais q igual a zero, derrotando assim então Antônio Maria de Fior, pois ele não conhecia a fórmula x ao cubo mais px ao quadrado mais q igual a zero. Na verdade, Tartaglia tinha encontrado uma forma que resolvesse todas as questões, todas as equações de terceiro grau, pois todas as equações podem ser divididas de forma que se elimine o componente de segundo grau. Tartaglia, ele teve uma infância humilde e precária e estudou por conta própria. Após, quando se tornou jovem, se formou professor, mas mesmo assim nunca teve uma fonte de renda muito grande. Mas isso não impossibilitou que ele tivesse grande desenvolvimento e possibilitasse grandes descobertas, principalmente na questão de equações de terceiro grau. E como dito, então Antônio Maria de Fior, como ele não conhecia a resolução do segundo tipo encontrado por Tartaglia, ele perdeu o desafio. Na mesma época em que ocorreu esse desafio e Tartaglia ganhou, Gerolamo Cardano dedicava-se a escrever um livro sobre a álgebra, aritmética e geometria. E ficou sabendo que Tartaglia havia encontrado uma forma para resolver equações de terceiro grau, que até então ele não tinha conseguido nada. Então foi assim que Cardano decidiu ir atrás de Tartaglia para revelar seu método e ele conseguir publicar no seu livro, Cardano conseguiu publicar no seu livro a respeito sobre isso. Mas Tartaglia ele já tinha a pretensão de fazer a sua própria publicação. E então ele não, de início, ele não queria contar como era o método somente após a sua publicação. Então, que foi que Cardano por um longo período insistiu para que Tartaglia revelasse como era a resolução, e Tartaglia em 1539, não aguentando, revelou sobre. Cardano ele fez muitas promessas e disse que não publicaria em seu livro a respeito das equações de terceiro grau e esse método. Mas em 1545, Cardano publicou o Ars Magna, e nesse livro ele aborda sobre as resoluções de equações polinomiais de terceiro grau. Por que Cardano fez essa publicação? Porque um pouco antes, por volta do ano de 1540 a 1542, ele foi visitar a casa de Del Ferro. Em um dos relatos que ele estava vendo sobre as resoluções de Del Ferro, ele viu que Del Ferro, antes mesmo de Tartaglia, ele já tinha encontrado a resolução para equações de terceiro grau. E então Cardano, ele se sentiu no direito de postar, ele se sentiu livre da promessa que ele tinha feito, porque ele acreditou que ele prometeu a Tartaglia, mas ele não prometeu a Del Ferro. Então ele estava livre para publicar sobre a equação de terceiro grau e o método. E então ele publicou. Se trouxe muito questionamento para a época, e até Tartaglia publicou um livro depois questionando sobre a falta do cumprimento do que se tinha feito prometido. O que Cardano não esperava para a época é que, na verdade, o livro, a sua publicação do Ars Magna e, em especial, o método para a resolução de terceiro grau, trouxe mais perguntas do que respostas. E o que se pode ganhar maior destaque, e foi motivo de muito estudo durante os longos anos, é sobre a presença de raízes negativas, o qual nós conhecemos hoje como os números complexos. Para a época, foi motivo de muita dúvida e questionamento até se o método estava correto. Mas hoje sabemos que ele realmente funciona e que essa parte que compõe as raízes negativas são os números complexos. Apesar de toda essa confusão, apesar de, na verdade, Cardano não ter desenvolvido o método que leva o seu nome, é assim que conhecemos até hoje. Tem algumas pessoas que chamam o método de Cardano-Tartaglia, mas, na verdade, ficou mais conhecido como o método de Cardano. E apesar de ele não ser quem desenvolveu, é quem levou o nome. Oi, eu sou a Vitória e eu vou apresentar um pouco agora sobre a explicação da demonstração. Então, a demonstração começa pela própria fórmula do terceiro grau, que é dada por x ao cubo, mais b sobre a vezes x ao quadrado, mais c sobre ax, mais a sobre a igual a zero. A gente vai começar substituindo x por y mais a sobre 3. Fazendo os produtos, a gente tem y ao cubo mais y vezes b menos a ao quadrado sobre 3, mais 2a ao cubo sobre 27, menos ab sobre 3,
mais c igual a zero. Se vocês notarem, essa nova fórmula, ela não tem o elemento quadrático, então ela vai auxiliar a gente no desenvolvimento de uma fórmula do tipo x ao cubo mais px mais q igual a zero. Assim, a gente vai substituir o x por u mais v. Fazendo as contas, a gente tem essa outra nova fórmula, que é u ao cubo mais v ao cubo mais 3 vezes u vezes v mais p, multiplicado por u mais v, mais q igual a zero. Então, a gente consegue os valores da soma e do produto de u ao cubo e v ao cubo. Ou seja, u ao cubo mais v ao cubo é menos q, e u ao cubo vezes v ao cubo é menos p ao cubo sobre 27. A partir dessa soma e produto, a gente consegue encontrar a equação quadrática dessas raízes. Então, a gente, aplicando a fórmula de Bhaskara, descobre w ao cubo mais qw menos p ao cubo sobre 27 igual a zero. E resolvendo, tendo as duas raízes de u ao cubo e v ao cubo, a gente tem menos q sobre 2 mais raiz quadrada de q ao quadrado sobre 4 mais p ao cubo sobre 27 e de v ao cubo menos q sobre 2 menos raiz quadrada de q ao quadrado sobre 4 mais p ao cubo sobre 27. Então, a gente vai fazer uma substituição. A gente, no começo, falou que x é igual a 1 mais v. E a gente descobriu as raízes de u ao cubo e v ao cubo. Então, a gente vai substituir isso fazendo com que x, que é igual a 1 mais v, seja igual a raiz cúbica de menos q sobre 2 mais raiz quadrada de q ao quadrado sobre 4, mais p ao cubo sobre 27, mais raiz cúbica de menos q sobre 2, menos raiz quadrada de q ao quadrado sobre 4, mais p ao cubo sobre 27. Ou seja, a gente encontrou a nossa equação do terceiro grau. Olá, tudo bem? Eu sou a Gabriela e junto da Leila e da Vitória nós vamos apresentar o trabalho sobre o método de Cardano para a resolução de equações polinomiais de terceiro grau. E hoje eu vou trazer a vocês um exemplo de como resolver a partir desse método. Então temos aqui o exemplo 1. Usando o método de Cardano, determine uma raiz da equação x ao cubo mais 9x mais 16. Assim, nós podemos substituir o x por uv. Temos que u mais v elevado ao cubo é igual a 9 vezes u mais v mais 16. Assim, u elevado ao cubo mais 3u ao quadrado vezes v mais 3u vezes v ao quadrado mais v elevado ao cubo igual a 9u mais 9v mais 16. Sendo uv igual a 3, temos também que u elevado ao cubo mais 9u mais 9v mais v elevado ao cubo é igual a 9u mais 9v mais 16. E u elevado ao cubo mais v elevado ao cubo é igual a 16. Como falamos, o u vezes v é igual a 3. Isso implica, então, nós vamos passar para o outro lado, e isso implica que v é igual a 3 sobre u, ou seja, v é igual a 3 dividido por u. Então, nós seguimos que u elevado ao cubo mais 3 dividido por u elevado ao cubo é igual a 16. Multiplicando por u elevado ao cubo, obtemos u elevado a 6 menos 16 u ao cubo mais 27 igual a zero. Como u elevado ao cubo é igual a m, nós podemos utilizar assim nesse exercício, obtemos então que m ao quadrado menos 16m mais 27 é igual a zero. Isso implica que o m1 é igual a raiz de 8 mais a raiz de 37, ou o m2 é igual a raiz de 8 menos a raiz de 37. Sendo u elevado ao cubo igual a m, temos também que u é igual a raiz cúbica de m, implica que o u1 é igual a raiz cúbica de 8 mais a raiz de 37, ou o u2 é igual a raiz cúbica de 8 menos a raiz de 37. Temos também que u elevado ao cubo, logo, para u1, então, é igual a raiz cúbica de 8 mais a raiz de 37. Tem-se que o V3,1 é igual a menos 16 menos 8 menos a raiz de 37. Isso implica que o V1 é igual a raiz cúbica de 8 menos a raiz de 37. E para o 2 é igual a raiz cúbica de 8 menos a raiz de 37. Tem-se que V3,2 é igual a 16 menos 8 mais a raiz de 37. Implica que V2 é igual a raiz cúbica de 8 mais a raiz de 37. Assim, podemos verificar que o U1 é igual a raiz cúbica de 8 mais a raiz de 37. Isso implica que V1 é igual a raiz cúbica de 8 menos a raiz de 37. O U2 é igual a raiz cúbica de 8 menos a raiz de 37. Isso implica que V2 é igual a raiz cúbica de 8 mais a raiz de 37. Logo, temos que x é igual a raiz cúbica de 8 mais a raiz de 37, mais a raiz cúbica de 8 menos a raiz de 37. Agora, mostrando um pouquinho, essas são as referências que a gente utilizou de base para o nosso trabalho. E esse é o final da apresentação.